Olá pessoal, nós estamos aqui com a nossa atividade de matemática e nós vamos iniciar esse segundo semestre com o estudo dos números racionais e sobre os conceitos iniciais aí desse assunto. Então, o que é que você deve fazer? Você deve tentar fixar os principais conceitos desse assunto, como o conjunto dos números racionais, que é o que nós vamos estudar aqui hoje, e após esse debate, você vai introduzir o estudo de slides com auxílio aí de um vídeo que eu vou deixar para vocês e em seguida vocês vão resolver o exercício, ok? Mas antes de nós entrarmos nos números racionais propriamente ditos, vamos pensar um pouco para que servem os números. Você já parou para pensar como seria a sua vida se os números não existissem? Impossível, certo? Então, entenda como surgiram e por que os números são fundamentais para a sociedade. Os números estão presentes em quase tudo no nosso cotidiano. E se você for ao banco, por exemplo, você vai precisar dos números. Se você for a uma padaria ou for a um cinema, sempre vai ter algo que você vai precisar contar. E isso não ocorre somente quando se fala no comércio. Muito pelo contrário, os números eles fazem parte da nossa identidade e do nosso desenvolvimento intelectual. Como você saberia, por exemplo, a sua idade, se não fosse através dos números? Sem esses algarismos, nem mesmo a ciência existiria da forma como nós conhecemos hoje. Então, aprenda agora um pouco mais sobre a história e a utilidade desses símbolos matemáticos tão úteis para a nossa vida. Então, vamos entender como surgiram os números. Os números, gente, eles são tão antigos quanto a história da própria humanidade. E já nos tempos pré-históricos, as pessoas elas tinham a necessidade de quantificar enquanto estavam realizando as suas atividades rotineiras, como a caça ou a agricultura. Os sistemas numéricos, eles começaram muito simples e eles foram evoluindo junto com a civilização para suprir novas necessidades, como no Antigo Egito, por exemplo. No passado, nossos ancestrais, eles mediam a quantidade de terra e o nível do rio para fazer barragens apropriadas e eles iam controlando as enchentes do rio Nilo. E depois eles contavam os dias e as horas para saber os momentos certos da colheita, além de várias outras atividades. Quanto mais a sociedade evoluía, mais frequente era o uso dos números nos novos campos de atuação do homem. Isso deixa claro que a própria vida está completamente ligada à matéria e à necessidade de quantificação do mundo ao nosso redor. Mas você sabe qual é a função dos números? Como citado anteriormente, a principal função dos números é a de quantificar as coisas, ou seja, contar o que for necessário à medida que as atividades que estão sendo realizadas exigem isso. Através dos números, você será capaz de saber quantas maçãs há dentro de uma caixa ou quantas pessoas moram no seu bairro. Para isso, são usados números cardinais. A segunda função dos números é a de se classificar e indicar a posição de um objeto conforme uma ordem estabelecida. Assim, você é capaz de saber, por exemplo, que Ayrton Senna chegou em primeiro lugar diversas vezes em sua carreira e que o Brasil já foi a quinta maior economia do mundo. Para esta função, são utilizados números ordinais. Já a terceira função dos números é a de medição. Com isso, você descobre a distância entre uma cidade a outra e quantos metros quadrados possui a sua casa, por exemplo. A última, mas também não menos importante, é a de identificar as coisas. Dessa forma, você consegue identificar um produto no mercado pelo seu código de barras ou até mesmo identificar-se como cidadão através do número do seu CPF ou do seu RG. Sendo assim, os números nos fornecem dados e, através da leitura correta, somos capazes de interpretar o espaço onde vivemos. Então, hoje nós vamos conhecer os números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pelo símbolo Q.
Esse símbolo vem da letra Q da palavra quociente, que é o resultado de uma divisão, já que qualquer número racional pode ser representado na forma de fração, com o numerador e o denominador inteiros. E o denominador tem que ser diferente de zero. Assim, o conjunto dos números racionais, ele vai englobar os números inteiros que vão conter aí os números naturais. Então, um grande abraço a todos vocês e até daqui a pouco.